Escolha acreditar em Deus. Se você estiver andando de acordo com a palavra, Deus falará com o teu espírito. Amém? Se nós estivermos andando de acordo com a palavra de Deus, Ele vai falar no nosso espírito. Provérbios 20, versículo 27. Tá? Pode ler, irmão. Quer ler? O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Olha que lindo, né? Quem é a lâmpada do ser humano? É o espírito. Amém? Lembra que a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus é espírito. Amém? Ele falou com a mulher samaritana, Jesus falou com a mulher samaritana no livro de João, capítulo 4, versículo. Nem precisa ir lá. João 4, versículo 24, ele diz assim: vem a hora, e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Amém? Dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, você tem uma lâmpada. É o teu espírito. Tá bom? E a palavra de Deus, ela é espírito também. A palavra de Deus é espírito e é vida. João 6,63. Amém? Então, eu preciso andar alinhado. Eu preciso andar na palavra de Deus. Essa é a razão porque Deus falou com Josué que ele não se apartasse, olha só, da palavra de Deus. Que ele não apartasse da boca dele, né? Não se apartasse da boca dele. O livro desta lei, ele diz, não se aparte de ti o livro desta lei, mas medita nele dia e noite. Da mesma forma, Deus fala em Salmo de número 1, ele diz, feliz é o homem que medita na palavra de Deus dia e noite. É feliz o homem. Não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, a pessoa que ela escolheu acreditar em Deus, ela escolheu a palavra de Deus. E aí ela não vai se envolver com outra coisa. Ela não vai se envolver com outras opiniões. Não, ela vai se envolver com aquilo que Deus está ensinando ela. Atos capítulo 23, versículo 1. Se você estiver andando de acordo com a palavra de Deus, ele fará com que ele falará com o teu espírito. Ele falará com o teu espírito. Atos 23, 1. Atos 23, 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Amém? Aonde Deus fala conosco? Na nossa consciência, que é o nosso espírito. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo assim, diante dessas pessoas aqui, ele está dizendo assim, olha, eu tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Então, uma pessoa que ela anda na palavra de Deus, ela escolhe acreditar em Deus, ela vai andar com uma boa consciência, ela vai andar com o espírito alinhado, né? O espírito é a lâmpada do homem, amém? Ela vai andar alinhada com a palavra de Deus, ela vai andar alinhada com a vontade de Deus, tá bom? Mateus capítulo 5, olha só, capítulo 5, interessante essa palavra aqui também, ó. Mateus capítulo 5, deixa eu ver qual é o versículo aqui, Mateus 5,
Bem-aventurado, versículo 3, tá? Bem-aventurado, ó, feliz. Quando a palavra fala bem-aventurado, isso quer dizer feliz. Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos parar para pensar numa pessoa pobre de espírito. Uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que anda de acordo com a vontade de Deus. Ela quer porque quer fazer a vontade de Deus. Entendeu? Ela quer saber qual é a última palavra para ela poder andar nela. Tá? Ela tem as opiniões dela, sim, ela tem o pensamento dela, mas ela prefere que seja feita a vontade de Deus. Entendeu? Ela renuncia a si mesma. Pobre de espírito é uma pessoa que tem sede de Deus. Entendeu? É uma pessoa humilde. Aí a Bíblia diz aqui, ó, o reino de Deus é dela. Porque deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Entendeu? Vamos dar um exemplo? Por exemplo, uma pessoa que ela anda de acordo com o que Deus diz, as respostas dela vai ser de acordo com o que Deus diz. Então, vamos lá em Filipenses, capítulo 4, vai ser essa resposta aqui, ó. O pensamento dela vai ser este aqui, ó. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Não tem melhor exemplo para a gente dar aqui, né? Por exemplo, podemos usar o exemplo de Filipe, né? Ele era um homem pobre de espírito, entendeu? O espírito dele era preenchido pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Então ele não vivia ele vivia Deus. Filipenses capítulo 4. Uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que decide fazer a vontade de Deus. A resposta dela vai ser sempre o que Jesus fará, o que Jesus faz. Tipo assim, ela vai estar em situação difícil, aí ela vai dizer assim, mas o que Jesus faria no meu lugar? Olha aí, ela vai ser dirigida por Deus. O que Jesus faria no meu lugar? Aí ela vai procurar saber o que Jesus faria no lugar dela. Ela vai orar, e Deus vai responder essa pessoa, e ela vai responder aquela situação à altura, olha só, do que Deus tem para responder, do que Deus tem para fazer. E ela vai se dar bem. Por isso que a Bíblia diz que é delas o reino de Deus. Tudo vai estar bem com ela. Ela vai, olha só, as pessoas vão se estribuchar na frente dela, vão querer fazer o mal para ela e Deus vai dar a sentença de vitória para essa pessoa que é pobre de espírito. E por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é delas. Por exemplo, Josafá, né? Vamos lembrar de Josafá. Josafá, ele procurou, vinha todos os exércitos de tudo enquanto era canto, saíram de outras nações, vieram contra ele, né? Contra Israel. E aí o que acontece? Deus faz o quê? Deus dá a vitória para Josafá, porque Josafá foi orar. Ele disse para o Senhor, Senhor, nós não temos para onde ir se não for na tua presença. Só o Senhor tem a resposta agora. Só o Senhor pode nos ajudar. Aí Deus levanta um profeta, orienta ele vai tudo na direção do que Deus estava falando. E a Bíblia conta, a palavra de Deus nos conta lá em 2 Crônicas, capítulo 20, né? Em 2 Crônicas 20. Aí a palavra de Deus conta que o que aconteceu com Josafá? Ele venceu todos aqueles exércitos. Meu Deus, um único exército venceu todos os demais, não sei quantos. Não tinha quantia de exército, não tinha quase quantia, não dava para contar o número de pessoas que vinham contra ele, o número de exércitos que vinha contra ele. Então a Bíblia fala que quem ganhou a vitória ali foi Josafá, porque ele descansou, ele confiou em Deus. Porque ele era um homem que os olhos dele estavam voltados para Deus. A resposta que ele queria ter era de Deus, não era dele. Não era de acordo com o que ele pensava. E aí Deus levanta um profeta, o profeta fala, e sabe como ele ganhou a vitória? Ele botou todos os levitas, todos os cantores, né, para cantar, para adorar a Deus. Botou toda a congregação, toda a igreja, todo o povo de Israel para adorar a Deus. E ele ganhou a vitória, porque de repente Deus agiu, né?
Sabe como? Deus fez com que os próprios inimigos brigassem entre eles, lutassem entre eles mesmos. E eles se degradaram, se mataram ali, entendeu? E a Bíblia diz que Josafá terminou ali, quando eles terminaram de adorar o Senhor, quando eles pararam de adorar o Senhor, no tempo de Deus, eles foram só buscar os despojos, né? Ficaram mais ricos ainda. Então, uma pessoa que ela é pobre de espírito, ela é direcionada pelo Espírito de Deus e não pelo dela, não pela mente dela, não pelo que ela quer, ela vai se tornar uma pessoa rica. Amém. O reino de Deus é dela. Ela vai se tornar uma pessoa que vai ter resposta para tudo. Ela não vai viver em confusão. Deus diz isso lá em Romanos, capítulo 10, né, versículo 12. A Bíblia diz que aquele que escolhe crer, que decide acreditar em Deus, ele não vai andar em confusão. Agora, lembrando o exemplo também depois a gente vai em Filipenses, mas deixa aberto aí. O exemplo de Estevão. Estevão, ele escolheu acreditar em Deus, ele era um homem cheio do Espírito de Deus. Amém? Amém. E a Bíblia diz que ele olhou para o céu naquele momento que ele estava sendo apedrejado, entendeu? Ele não amaldiçoou as pessoas que estavam apedrejando ele. Pelo contrário, ele olhou para o céu e ele viu os céus abertos. Ele viu, meu Deus, ele viu Jesus recebendo ele. Amém? Amém. No céu. Olha só que grandeza, né? De um homem, de uma pessoa que é dirigida pelo Espírito de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Versículo 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Você está enfrentando lutas? Você está passando dificuldades? Você está passando situações que você olha e diz assim, meu Deus, e agora? Entendeu? Está aqui a resposta. Não ande inquieto, mas corra para Deus e conte tudo para Deus. Amém. Versículo 7, ele diz assim, ó, e a paz de Deus. Então, quando você deposita nas mãos do Senhor toda a tua situação, toda a tua luta, todas as tuas guerras, é assim que é melhor para lutar, tá bom? Leva para Deus, você apresenta para Deus. O que acontece? Ele vai estabelecer uma paz dentro de você. Amém? Lembra a palavra? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ele vai estabelecer uma paz dentro de você. Tá aqui. Que paz é esta? Versículo 7. E a paz de Deus que excede, ultrapassa, é maior do que todo entendimento humano. Tá bom? Tá escrito assim, ó. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Entende isso? O coração, a alma. Entendeu? Sentimentos, algo emocional. Deus diz que ele vai te guardar com a paz dele. Amém. Vai manter guarda dentro de você. Amém? Então, ó, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Deus, ele te dirige pelo Espírito dele no teu espírito. Ezequiel 36, 26. Então, prova isso para mim, pastora. Ezequiel 36, 26. Ele diz assim, ó. Porei dentro de vós o meu espírito. Amém? E farei com que andeis nos meus estatutos. Aliás, esse versículo é o 27. Então, uma pessoa que ela entrega a sua vida para o Senhor Jesus e ela quer ser dirigida pelo Espírito Santo, ela não pode se apartar da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é espírito, ela é vida. É ela que vai te dar vida. E a vida diferente do que você já vive. Entendeu? Porque espiritualmente Jesus nos encontrou mortos. Mortos nos nossos delitos e pecados. Entendeu? Você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você tem um dever agora.
deixar que a vida dele seja estabelecida dentro de você. Então ele diz, olha só, porei dentro de vós o meu espírito. Mas primeiro ele diz, ó, dar-vos-ei coração novo, versículo 26. Tirarei de vocês o coração de pedra, darei a vocês um espírito novo. Darei a vocês um espírito novo. Amém? Primeiro ele diz aqui, eu vou repetir, tá? Versículo 26. Darei a vocês um coração novo, dar-vos-ei um coração novo. Darei a vocês um espírito novo. Glória a Deus. Darei a vocês um espírito novo, tá? Repetindo. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que vocês andem nos meus estatutos. João 6,63 também, né? E aí ele diz o quê? João 6,63. O espírito é o que dá vida, a carne para nada serve. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então você pode perguntar assim, mas como que o Espírito de Deus vai habitar dentro de mim? Como? É dessa maneira, você não pode se apartar da palavra de Deus. Por quê? Porque ela é espírito, ela é vida. E Deus diz que você só vai poder agradar a Ele, só vai poder fazer a vontade dEle, se o Espírito dEle, o Espírito de Deus estiver dentro de você. Amém? E só para terminar, eu quero ir com você em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. A razão por que o inimigo ele barra as pessoas, entendeu? Para que o Espírito de Deus não esteja no coração delas, no espírito delas. Como é que ele barra? Ele cega. Tá aqui, ó, versículo 4 do 4 de 2 Coríntios. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Quando nós decidimos para valer mesmo, de coração, não, eu quero viver para Jesus, esse é o segredo, a palavra, não se aparte dela. Porque é Ele, é Deus, é o próprio Deus que vai fazer com que você agrade a Ele, com que você faça a vontade dEle. Então a palavra de Deus, ela é responsável para rasgar o véu dos teus olhos, a cegueira, tirar a cegueira. Então ela é um instrumento que Deus usa. É o único instrumento que Deus vai poder usar para rasgar o véu dos teus olhos, entendeu? Através do Espírito Santo, é a palavra de Deus. A partir da palavra de Deus, você vai ter fome de oração, você vai ter fome da presença de Deus, você vai ter fome de andar com Ele. Amém? Então, o primeiro passo, ouça a palavra. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Entendeu? É através da palavra de Deus que ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. O apóstolo Paulo diz que ele andou com uma boa consciência, né? Por quê? Porque ele andou no Espírito. Ele andou na palavra. Amém? Quer andar no Espírito, ande na palavra. Entendeu? Você pode perceber aí que a Bíblia diz que o Deus desse século ele cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. Por quê? Porque Satanás sabe que na medida que você desejar a palavra de Deus, sua vida vai ser diferente. Você não vai mais conseguir viver na mesmice, andar da mesma forma, do mesmo jeito. Não. Você vai querer agradar a Deus. Você vai querer honrar a Ele. Porque a própria palavra de Deus diz: porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Então, o meio pelo qual Deus trabalha em nossas vidas é através do nosso espírito. Não é através da nossa alma, da nossa vontade, do nosso querer. Não, pelo contrário. Nossa vontade, nosso querer tem que ser transformado pela palavra de Deus no nosso espírito.
Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Fica aqui essa palavra para um melhor esclarecimento de como Deus nos leva a andar na vontade dele. Escolha acreditar em Deus.